avivamento e a palavra de Deus. O que as duas coisas têm em comum? É o que nós vamos ver hoje em mais um Caminhando com Jesus. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor esteja sobre cada vida, a cada família, a cada coração, a cada pessoa que me assiste nesse momento. É muito bom poder ministrar novamente ao coração dos irmãos. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês, com a casa de vocês. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre avivamento, um tema muito discorrido, muito comentado nos nossos dias. Os teólogos, os pastores, os mestres, todos eles comentam que nos finais dos tempos também Deus liberaria uma onda de avivamento na igreja dele, na noiva dele, para que aqueles que estão mornos, estão frios, estão aí de uma forma decadente, possam novamente ser inflamados pelo avivamento, pela palavra de Deus nas nossas vidas, na vida da igreja, o avivamento que vem dos céus. E é isso que nós vamos estar lendo, estudando um pouco hoje, olhando novamente para as Escrituras, pois ela é a fonte. A palavra de Deus é a fonte de todo avivamento. A palavra de Deus é a fonte de um inesgotável Espírito. A fonte é a palavra é a fonte. E eu quero que você abra comigo em 2 Reis. Nós vamos estar lendo o capítulo 22 e nós vamos estar aqui meditando um pouquinho sobre o reinado deste jovem rei chamado Josias. E o que tem a ver a vida de Josias com o avivamento? Nós vamos estar aqui estudando um pouquinho, olhando para a palavra de Deus e podemos aprender um pouco mais aqui dessa porção da palavra de Deus para os nossos dias, que são muito atuais. Nós olhamos esse capítulo aqui de 2 Reis, capítulo 22, e olhamos a história de Josias, que quando ele estava reinando aqui, ele tinha 26 anos de idade. Ele começou a reinar com 8 anos de idade, mas nesse período ele já estava com 26 anos de idade. E esses são 621 anos, olha só, 621 anos antes de Cristo, né? E a palavra Josias, o nome Josias, em hebraico significa Yahvé segura, Yahvé sustenta, Yahvé apoia. E é isso que nós vamos estar vendo, sobre o apoio de Deus nas nossas vidas, a segurança que Deus traz sobre as nossas vidas, né? A palavra de Deus nos diz como eu disse, 2 Reis, capítulo 22, a partir do verso 1, diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filho de Adias de Boscate. Fez ele o que era reto. Prestem atenção nos versículos. O que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Ele esteve fiel. E nós vemos aqui que Josias, no seu reinado, ele manda reparar o templo, a casa de Deus. Então ele manda os edificadores, os carpinteiros, os pedreiros ali, aqueles que trabalhavam com madeira, com as pedras, para que reformassem a casa de Deus.
preocupação dele era deixar o templo, a casa de Deus, bonita novamente, né? Mas a partir do verso 8 nos diz assim: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Quer dizer, eles estavam reformando ali o templo, a casa de Deus. Só que eles não tinham o quê? O livro da lei. Eles não tinham a palavra de Deus naquele local. E esse sumo sacerdote Ilquias, ele acha o quê? O livro da lei. Ele acha perdido novamente. E ele diz então a Safã, que era o escrivão: eu achei o livro na casa do Senhor. E entregou para Safã e este leu. O que Safã fez? Saiu correndo e relatou ao rei, né, que Ilquias havia encontrado o livro da casa do Senhor. Então o verso 11 diz assim: tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Por quê? Porque Safã leu o livro diante do rei. E o rei, quando ele se depara com a palavra de Deus, o rei, quando ele ouve a palavra de Deus, quando Josias ouviu pela primeira vez a lei do Senhor, verso 11, ele rasgou as suas vestes. O que significa isso, rasgar as vestes? O que significa? Poxa, ouviu a Bíblia e rasgou, ficou nu? O que significa isso? Isso ele fez literalmente, ele rasgou as suas vestes, mas isso significa para nós hoje que ele se converteu. Houve um quebrantamento no coração de Josias. Ele se arrependeu, ele se converteu dos seus caminhos. Por quê? Porque ele viu que a atitude da vida dele, a atitude da casa de Deus, a atitude da sua família, de todo o seu reinado e de todo o seu povo não condizia com a lei da palavra de Deus. Não condizia. E o que é, quando eu disse para vocês, avivamento? Avivamento é algo que passa a viver, que estava morto e passa a viver. Morto, em mornidão, em marasmo. Muitas vezes a nossa vida está como? Está morna. Não é nem frio e nem quente, como diz lá Jesus no Apocalipse. Quem dera se fosse frio, quem dera se fosse quente. Mas porque és morno, vou te vomitar da minha boca. E a palavra de Deus, quando entra em contato com o nosso coração, quando nós colocamos o nosso coração, a nossa mente em atenção, em devoção, em cumprimento da palavra de Deus, nós olhamos para a nossa vida e nós vemos que nós precisamos desesperadamente do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu com o rei Josias. O rei Josias, quando ele ouve a palavra do Senhor, ele faz o quê? A partir do verso 12 diz assim: ordenou o rei a Ilquias, que era o sumo sacerdote, e Aissão, filho de Safã, Aquibor, filho de Macaías, a Safã, o escrivão, e Asaías, servos do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo quanto está escrito. Quando Josias olha para a palavra, ele ouve a palavra,
e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, quando ele ouve, ele olha para o seu coração. Ele olha para a sua vida. Ele olha para o seu reinado. Ele olha para a própria casa de Deus e diz: está tudo errado. Está tudo fora do parâmetro. Está tudo fora dos trilhos. O que isso tem a ver? Quando a palavra de Deus é lida, quando a palavra de Deus é aplicada nas nossas vidas, há avivamento. Tudo aquilo que é morno, tudo aquilo que é podre, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que vem para destruir as nossas vidas cai por terra. Porque o Espírito Santo nos convence de todo o pecado. Porque a palavra de Deus, ela traz vida, ela traz avivamento para os nossos corações. Josias é confrontado pela palavra de Deus. E ele olha para os seus pais, ele olha para os seus antecessores, e ele vê que a palavra de Deus não tinha sido aplicada. Que tudo aquilo que estava na casa de Deus, na sua própria casa, no seu próprio reinado, na sua própria vida, não estava em conformidade com a palavra de Deus. Nessa época, meus irmãos, atos pagãos reinavam dentro do povo. O povo tinha aprendido um grande misticismo. O povo fazia uma fezinha aqui, uma fezinha ali, acendia uma velinha aqui, sacrificava ali. O povo estava acostumado com costumes pagãos, nem sabiam de onde que existia esses costumes, ouviam dizer que estava certo e acabavam fazendo, apresentando esse tipo de coisa na vida deles. E eles tinham sacerdotes, olha só como diz a palavra aqui, o sacerdote eles tinham sacerdotes, eles tinham o templo. Eles tinham ali todos os móveis do templo, mas o mais importante, eles não tinham a palavra de Deus. E eu quero fazer uma pausa aqui, eu quero perguntar para você, para a tua vida. Talvez você tenha aí a palavra de Deus na sua casa. Ah, pastor Giba, eu tenho aqui a minha Bíblia. Olha, eu tenho 5 versões diferentes. Olha, eu tenho um aplicativo no meu celular, no meu tablet, no meu computador, que abre mais de 50 versões aí da palavra de Deus. Eu tenho compêndios onde eu posso... Mas você tem aplicado isso na sua vida? Às vezes você tem a palavra, mas você não contém ela aqui dentro do coração. Você tem a palavra, mas você não contém ela aqui. Eles tinham tudo. Eles tinham um templo, eles tinham a religião, eles tinham o sumo sacerdote. Só que o que eles não tinham? A palavra de Deus. Ela estava perdida dentro do templo. No meio lá dos escombros, da bagunça. No meio de uma reforma, eles encontraram a palavra de Deus. E quando o rei Josias se encontra com a palavra de Deus, quando ele tem esse contato que ele ouve, ele olha para si mesmo, o seu coração. E ele fala, está tudo errado. Está tudo errado. Está tudo errado. E ele manda o quê? Consultar o Senhor pela vida dele, pela vida do povo, pelo Judá, pelo reinado dele. Ele fala assim, ide consultar o Senhor, vamos ver se estamos em conformidade, porque nós estamos fazendo tudo errado. Existem postes de ídolos aqui, existem muita feitiçaria, existem muita macumba, existem muita coisa errada, muito misticismo, muita vela, muita fé em coisas pagãs e erradas. E nós vamos dizer que sim, e não está assim nos dias de hoje, a mesma coisa. Pessoas dentro da igreja, pessoas que ouvem apenas com os ouvidos, mas não internalizam com o seu coração a palavra de Deus. É hora de pararmos, meus irmãos. É hora de voltarmos a ter um avivamento genuíno, a avivar a palavra de Deus. O cerne é esse. Quando a palavra é lida e é aplicada no coração, o avivamento chega.
E ele olha para a vida dele, esse jovem de 26 anos, olha para a vida dele, olha para o reinado dele e diz: está tudo errado. Está tudo errado. Talvez você tenha a Bíblia aí na sua casa. Mas há quanto tempo faz que você não pega ela e não é ler por ler. Você não estuda ela. Você não come, você não degusta ela. Você não aprecia, você não ora em cima disso. Quantas vezes você está diante de problemas, de situações, você está diante de enfermidades, você está diante aí de problemas que você não sabe resolver. Como resolver? De pessoas que precisam se converter, voltar para a palavra de Deus, mas você está buscando em fontes erradas. Você está buscando em fazer uma fezinha aqui, uma ali, uma campanha aqui, uma ali. Meus irmãos, está na hora de voltarmos para a palavra, para buscarmos o verdadeiro avivamento, um avivamento genuíno, espiritual da palavra de Deus, para renovar a nossa conversão, para quebrantar, olhar para a nossa vida e falar: isso está errado. De rasgar as vestes espirituais, rasgar o nosso coração na presença de Deus e dizer: Senhor, modela a minha vida conforme a tua palavra. Talvez esteja tantas coisas paganas dentro da tua casa. Talvez você é uma pessoa religiosa que vai na igreja, que cumpre um rito, mas que verdadeiramente não teve um encontro com o Senhor. Talvez você tenha ouvido dizer que Jesus é bom, que Ele cura, que Ele liberta, mas você ainda não experimentou isso na sua vida. É hora de parar, de aplicar a palavra de Deus como Josias ouviu e aplicou a palavra dele. No verso 19 do capítulo 22 diz assim: verso 18, desculpa. Porém, ao rei de Judá vos enviou a consultar o Senhor. E assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Olha só o que o Senhor está dizendo aqui para Josias. Verso 19: porquanto teu coração se enterneceu e te humilhou, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar, contra os moradores que seriam para assolação e para a maldição, rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Olha só o verso 20: pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhidos em paz a tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Josias, você aplicou a palavra do Senhor no teu coração, o Senhor ouviu. O Senhor ouviu a tua oração, a tua humilhação. Tem muita coisa errada aí nesse meio, mas você não vai ver isso. Eu vou te guardar de tudo isso. Você vai ser recolhido em paz e sepultura. Isso é, a sua vida inteira você vai gozar de paz, por causa da sua atitude, por causa que você aplicou o seu coração na palavra de Deus, porque você deu crédito a mim, Josias. E Deus está falando para você hoje, meu servo, minha serva. Deus está falando: seja amigo de Jesus. Aplique a palavra dele. Não somente seja um ouvinte da palavra, mas seja um praticante da palavra. Busque o Senhor em oração. Veja a conformidade da palavra de Deus. Quando há quebrantamento, meus irmãos, a mudança de vida, Deus se volta para nós. Ele nos enche, Ele já derramou do Espírito Santo dele em abundância. É hora de nós pararmos tudo e fazermos um balanço geral, olharmos para a nossa vida e falar: Senhor, eu preciso desse avivamento, preciso ter um encontro com a sua palavra, parar dessas crendices, parar dessas coisas que são aí como
porcarias que só vem aí, olha, faça isso, faça a campanha daquilo, faça... Não, busque o Senhor. Rasga o teu coração na presença de Jesus. Rasga o teu coração. Rasga a tua alma. Confessa os teus pecados. Busque esse avivamento da palavra de Deus. Veja a conformidade da palavra de Deus com a tua vida. No verso 23, Josias dá ordem. Então deu ordem o rei a todos os anciãos, os velhos, os de Jerusalém, de Judá, que se ajuntaram a ele. Subiu o rei à casa do Senhor. Olha o que ele fez. Com ele todos os homens de Judá, isso é, com todos do seu reinado. Os anciãos, todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas de todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Quer dizer, o povo aprovou, o povo concordou, disse amém. Estamos em conformidade, todos nós. Sabe o que significa isso? Quando Josias reúne todo o povo, sacerdotes, chamou todos os homens, todos os moradores daquele lugar, isso é, toda a casa dele, passou a escutar a palavra de Deus. Talvez você tenha aí, está gastando tempo com tanta coisa e você não está aplicando o seu coração com a palavra. Às vezes o seu testemunho está péssimo dentro da tua casa. Está na hora de você fazer um balanço dentro do teu coração, aplicar a palavra de Deus e falar, Senhor, se há em mim algum caminho mau, me tira dele. Me mostra, Senhor, para que eu tenha autoridade para chamar os meus parentes, os meus amigos, os meus irmãos, a minha vizinhança, e todos vão ver e ouvir a palavra de Deus. E todos vão concordar depois, porque há conformidade com a palavra e o coração. Todos renovam aliança diante do Senhor. Todos. E depois ele faz uma grande faxina na casa de Deus. Uma faxina geral ele fez aqui. A partir do verso 4, do capítulo 23 até o verso 20, ele manda fazer aquela faxina geral. Ele mandou tirar todos os utensílios que eram de Baal. Ele manda destruir todos os postes ídolos. Ele tirou as casas de prostituição, das prostitutas cultuais que estavam dentro da casa de Deus. Olha só, meus irmãos. Ele manda que ninguém mais sacrificasse, queimasse o seu filho, sua filha a Moloque, sacrificasse os seus filhos. Naquela época existia esse costume pagão de pegar as criancinhas e queimar a Moloque em oferecimento. Estavam ali oferecendo a demônios. Às vezes os costumes pagãos chegam dentro da nossa casa, meus irmãos, e são dedicados a demônios. E você nem sabe por que sua vida está indo para o buraco. Ah, mas pastor, eu estou na igreja, eu sou dizimista, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas você ainda não está ouvindo a palavra de Deus, você não está procurando ver se a sua vida está em conformidade com a palavra de Deus. E ele mandou derrubar todos os altares, os altares de Betel. Ele manda derrubar todos os postes ídolos, ele acaba com tudo. No verso 20 é pesado, mas olha só, ele matou todos os sacerdotes dos altos que havia ali, sobre os altares, e queimou os ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. Deu ordem o rei, verso 21, a todo o povo, dizendo, celebrai a Páscoa do Senhor. Voltou a celebrar a Páscoa. A Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito
neste livro da aliança. Não era mais um ritual pagão de coelhinho da Páscoa, como nos dias de hoje, de chocolate. Tira a atenção totalmente da cruz, tira a atenção totalmente de Jesus, da salvação que Jesus nos dá na cruz do Calvário. Tira toda a atenção. Muitos costumes pagãos estão entrando dentro da nossa própria casa e a gente está fazendo corpo mole, coração mole com essas coisas. Mas não, Josias deu ordem. Está precisando de você dar ordem dentro da tua casa. Você dizer não aos costumes pagãos, você dizer não a tanta coisa errada que tem entrado dentro da sua casa. Está entrando debaixo do seu nariz aí, e você aí está com a sua vida ruim porque você não está andando em conformidade com a palavra de Deus. Meus irmãos, é tempo de avivamento, é tempo de voltar para a palavra. O verso 24 nos diz assim: aboliu também Josias os médios, os feiticeiros. Meus irmãos, tem crente indo em jogar tarô. Hoje ninguém mais tem noção das coisas, fazendo campanhas aí, campanhas e mais campanhas pagãs, meus irmãos. Josias, ele aboliu também os médios, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos de todas as abominações que se viam na terra de Judá, em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro. Olha só, eu quero que minha vida esteja conforme as diretrizes do Senhor, que o sacerdote Ilquias acharam na casa do Senhor. Verso 25, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, e que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração. De todo o seu coração, não parcialmente, mas de todo o seu coração. E de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca mais se levantou outro igual. Meus irmãos, é tempo de voltarmos para a palavra. Acabou a criancice, acabou a meninice, acabou o social, meus irmãos, acabou a hora do oba-oba. Todos os sacerdotes, todos os pastores, todos aqueles que verdadeiramente estão pregando a palavra de Deus, estão dizendo: Jesus está voltando à igreja. Vem buscar a noiva dele. Muitos estão brincando. Muitos estão levando a sua vida relaxadamente. Muitos estão buscando somente diversão e entretenimento, socialzinho. É época de avivamento. É época de voltarmos para a casa de Deus, voltarmos para a lei do Senhor, voltarmos para os mandamentos de Jesus, voltarmos a termos comunhão com o Espírito Santo. É tempo de voltarmos a orar com fervor, de quebrantar o nosso coração, de rasgar o nosso coração, de falarmos a verdade ao Senhor. É tempo de consertar a nossa vida. É tempo de mudança. É tempo de quebrantamento e arrependimento. E essa é a palavra de Deus que eu quero deixar para o teu coração no dia de hoje. Essa é a palavra do Senhor. Que eu quero que você mergulhe, leia o capítulo 22, o capítulo 23. Leia, analise, veja a conformidade com aquilo que Jesus falava no Novo Testamento a respeito de tudo isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Josias não olhou somente para a vida dele, olhou para todo o seu reinado, olhou para a casa de Deus, olhou para o povo e disse: vamos todos voltarmos à palavra do Senhor. E é o mesmo recado que eu deixo para você hoje. É o mesmo recado. É esse. É tempo de avivamento.
avivar os nossos corações, quebrantar os corações, arrependimento. É tempo de voltarmos para a palavra do Senhor. É tempo. Buscai o Senhor enquanto ainda se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa. Tenha um tempo de oração, tenha um tempo de leitura da palavra. Não acredite nessas crendices que estão dizendo por aí, nesses misticismos, nessas coisas que têm entrado dentro da igreja. Não acredite em nada disso. Foque a tua vida e o teu coração para a palavra do Senhor. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.